curioso que falar da minha trajetória e do que era o meu sonho lá no começo não tem muito a ver com o que acabou acontecendo na minha vida, apesar de que se talvez a leitura for um pouco mais ampla, ela faz sim sentido. Eu queria ser bailarina clássica, né? Na verdade, eu não queria, nunca tinha pensado em fazer administração ou marketing ou estratégia, nada disso. Na minha vida inteira eu achei que eu seria bailarina clássica e assim dirigi a minha vida até os 16, 17 anos, quando eu tinha ganho uma bolsa para estudar em Londres. E na véspera de um exame muito importante, eu tive uma lesão no meu tendão de Aquiles, e aquilo foi um baque, eu tive que parar, não fiz o exame, fiquei parada durante alguns meses, e aquilo me fez repensar um pouco a trajetória que eu estava escolhendo para mim, com uma frustração grande de sentir que eu tinha entregue tudo que eu podia e que o destino não tinha me ajudado, né? E aí eu, de uma forma meio abrupta, decido largar o balé e prestar vestibular. E eu estava meio sem estudar há um tempo, porque eu estava focando nessa bolsa para... Tinha concluído o ensino médio, né, que seria o equivalente ao ensino médio hoje, e estava me preparando para ir para a Inglaterra. E aí prestei vestibular. E como eu não sabia o que eu queria fazer da vida, e tinha um amigo que tinha acabado de entrar na GV e falou que estava gostando muito do curso, eu falei, administração de empresas pode ser um bom curso, porque ele é amplo o suficiente para eu, inclusive, decidir depois aonde direcionar minha energia, né? E assim foi, prestei vestibular com pouca crença de que eu passaria, porque eu estava há um tempo sem estudar, mas passei, entrei na GV e adorei. E de fato ali encontrei um mundo que eu não esperava, aprendi muito, tive experiências de estágio também interessantes na PwC, e depois um dia vi uma apresentação da P&G na faculdade, falei, nossa, quero muito trabalhar nesse lugar, nesse lugar. E prestei processo de estágio e gostei. E como eu fui parar em marketing? Eu estava fazendo uma aula de planejamento estratégico na época na GV, e quando me entrevistaram, falaram qual a sua área de interesse? Eu falei, planejamento estratégico. E eles falaram, aqui quem faz isso é marketing. Eu falei, tá bom, então que seja marketing, né? E assim eu fui parar no mundo do marketing, que muito me apaixonou, né? Eu acho que é uma área que unia uma característica que eu tinha, eu sempre gostei de exatas e humanas, né? Eu sempre gostei dessa combinação. E na P&G, particularmente, era muito essa mistura entre humanas e exatas. E aí fiquei, trabalhei com muitas marcas enquanto estava lá, muitas categorias, tive a chance de trabalhar em inúmeros projetos, lançar Pantene e lançar Always no Brasil, que na época era Ela Plus, que a gente tinha adquirido essa marca, enfim, e trabalhei também com Vick, Hipogloss, assim, uma variedade mesmo de categorias, que eu acho que foram muito importantes para, inclusive, abrir a minha cabeça com relação aos modelos de negócio, né, e a ampliar meu repertório. Depois de 7 anos lá, eu já tinha tido a minha filha, Júlia, a primeira, né? Tive com 28 para 29 anos, e voltei e estava feliz trabalhando numa área corporativa também, começando a entrar no mundo digital, e recebi algumas propostas assim para sair, e na verdade eu já estava querendo, eu era o boom das empresas de internet, né, do mundo digital, e na época se falava de bricks and clicks, né? Se você era do mundo dos bricks ou se você era do mundo dos cliques. E eu queria ser do mundo dos cliques, porque eu sempre fui muito. Eu amo a inovação. Eu amo inovação, eu amo pensar tendência e ver como é que isso se traduz depois numa realidade que a gente constrói a partir de um futuro que a gente quer ver acontecendo, né? E aí eu tinha uma pessoa da P&G que tinha ido para a AOL, eu me candidatei para uma posição, fui aceita, mas antes de aceitar e ir efetivamente, me convidaram para participar de um processo na PepsiCo. E era uma posição mais senior, era uma posição de diretoria, assim, e me fizeram uma oferta de diretora na PepsiCo. Aí eu fiquei nesse dilema, bricks or clicks? E aí, a posição, eu conversei com o Headhunter na época e ele falou assim: está louca? Você sabe quantas pessoas antes dos 30 anos de idade recebem uma proposta para ser diretor de alguma empresa nesse país? Com o que você está em dúvida? Mas é curioso que, para mim, as decisões nunca foram baseadas nos cargos ou nas posições de fato. Elas eram muito mais naquilo que me estimulavam, desafiavam.
Por outro lado, a PepsiCo também era um desafio incrível, era um setor novo, uma empresa grande. Na época era mais Elma Chips até do que PepsiCo, né? Depois que houve essa meio que integração mesmo da marca. E aí lá fui eu, ser a primeira diretora mulher da PepsiCo e da Elma Chips no Brasil, né? Não sabia disso quando me contrataram, para falar bem a verdade. Eu descobri na primeira reunião de diretoria. E aí foi incrível, assim. Foi incrível assumir uma posição sênior, que foi um imenso aprendizado e um que você vai aprendendo com o tempo, né? Às vezes você não se dá conta da senioridade do cargo que você ocupa e é um aprendizado, né? É, as marcas eram interessantes, o momento da empresa era muito interessante, era uma lógica de negócios muito diferente da P&G, que era mais estratégica de longo prazo. A PepsiCo sempre teve uma coisa muito do dia a dia, do cash flow, né? Tinha a entrega direta para 300 mil pontos de venda no Brasil, assim, então era uma outra dinâmica, né? E que me fez aprender muito. Alguns anos depois eu mudo para a Quaker, quando a gente compra a empresa Quaker no mundo e integra os negócios no Brasil. A Cris Rego, que estava lá, vai para uma posição de inovação e eu assumo os negócios de marketing dos negócios de Quaker. Nessa época era Quaker, Todd, Todinho e Coqueiro, né? E também 4 unidades de negócio absolutamente distintas, com dinâmicas muito diferentes, estágios de desenvolvimento e conhecimento também muito diferentes da categoria e da marca. Então, foram, assim, 3 anos incríveis, assim, de assumir esses negócios e tocá-los. Aí eu recebo uma proposta para ir para a Argentina, expatriada. Já tinha o meu segundo filho, o Rafa nasceu quando eu estava na PepsiCo, e aí decidimos em família que iríamos. O pai dos meninos ficou no Brasil, mas ia todo fim de semana, e a gente fez esse arranjo, porque eu já tinha recebido alguns convites para ser expatriada, mas não tinha podido aceitar por uma questão de conciliar a vida pessoal e profissional. E aí falamos, a Argentina é logo ali, vamos embora, né? E aí fomos nessa aventura da expatriação. E aí, nesse momento, eu mudo para o negócio de bebidas, numa parceria que também era no Brasil com a Ambev, lá com Quilmes Ambev, que eles estavam terminando de comprar a segunda parte do negócio da Quilmes, e num mercado super desenvolvido para refrigerantes, onde PepsiCo tinha uma participação de mercado muito superior até a que tinha no Brasil, tocando mais de um país, porque o Uruguai e a nossa reentrada no Paraguai também faziam parte do meu escopo de atuação, e aprendendo a ser mãe sozinha, quer dizer, sozinha com o pai nos finais de semana, morando na Argentina, aprendendo uma nova cultura e operando num negócio fora do meu país, né? Então, foi também aprendizado extraordinário, foram anos de glória, a gente teve muito sucesso nesse período, com todas as marcas. Foi um momento muito interessante, assim, profissionalmente, mas que depois de um tempo, pessoalmente, começou a pesar. Eu tive minha terceira filha na Argentina, então começou a ficar demais esse desafio, assim, para a família como um todo. E aí decidimos voltar para o Brasil. Fui promovida numa posição regional na PepsiCo a partir do Brasil, então eu ainda viajava, mas pelo menos minha base era o Brasil. E eu já tinha, nesse momento, sinalizado que eu queria assumir uma posição de presidência, de CEO, que eu queria experimentar, né? Ver se era possível. Não tinha dado certo na Argentina, não é tão comum para mulheres, assim, e as pessoas não consideram, então tem um monte de preconceito e paradigmas que precisam ainda ser quebrados, e nessa época também. E aí, em dezembro de 2010, meu chefe falou, cuidado com o que você pede, porque pode acontecer. Ele falou, a posição de presidência do negócio de bebidas no Brasil está abrindo e a gente quer que você assuma. Aí eu assumi essa posição, fiquei 2 anos, um aprendizado extraordinário, assim. Era para ser um ano fácil, aí foi um ano horroroso, assim, foi tipo uma situação macroeconômica, teve uma mudança na lei tributária, afetou, enfim, afetaram os negócios, a gente teve que repensar a estratégia, apanhei tanto durante 6 meses, aí depois começamos a engrenar, e aí foi só um movimento de retomada e crescimento,
fazendo coisas muito divertidas, tipo Pode Ser, né? Na época de Pepsi Pode Ser, que foi muito interessante, esse processo criativo que foi Ambev, PepsiCo e Almap, né? Assim, desafiador de colocar no mercado uma campanha tão ousada, mas foi muito legal, e as agendas também de expansão além de refri, que foram muito interessantes. Nesse período, o pessoal de foods me chama de volta, fala, não, você é daqui, volta para cá. E aí eu volto e assumo a diretoria geral de snacks no Brasil. Ali a gente já tinha um negócio maior, com outros negócios, o Quaker também tinha crescido, a gente tinha feito algumas aquisições, enfim. Aí fico lá e depois de quase 15 anos nessa organização, eu começo a cansar um pouco dos problemas. Eu tinha a sensação que eu estava revendo as mesmas coisas, eu estava ansiosa por novos problemas, né? E aí tinha começado uma conversa com a Natura, que era uma empresa que eu admirava, assim, como profissional, como brasileira, como valores, né? E eu estava também no momento em que eu queria sintonizar o negócio para o qual eu trabalhava com aquilo que fazia sentido para mim, do ponto de vista dos meus valores, escolhas, de consumo, inclusive. E aí fui para a Natura, assumi, e eu já tinha dito que eu não queria voltar para o marketing, que eu queria posições de gerência geral, mas era a Natura, eu falei, ai, na Natura talvez eu aceite. E aí, e era também muito legal porque tinha uma combinação de marca, pesquisa e desenvolvimento, o time de inovação e os pesquisadores estavam todos comigo, e a área de sustentabilidade que veio também para mim depois de um tempinho, e mais tarde, quando a gente aí já adquire a Avon, uns 5 anos depois, 4 anos depois, também as operações fora da América Latina. Então foi ficando um negócio bem parrudo assim, né? E foi incrível. A Natura é uma empresa aonde eu sentia que eu podia dar vazão assim à minha alma e, e numa posição muito privilegiada, né? Acho que de poder, e não é ruim, acho que a gente falar disso, temos que usar bem aquelas posições de grande responsabilidade que a gente assume, mas também muito interessante, né? Eu amo a marca, conceito, eu amo pessoas, eu amo entender essa relação entre como que a gente realmente busca tornar a vida das pessoas melhores, e o bem-estar bem como valor mor, né? Como essência daquela empresa, falava muito comigo. E poder dar vazão a isso nas tecnologias inéditas que eram desenvolvidas, né? Que a Natura, em muitos casos, é líder no mundo, em muitas tecnologias de uso de ingredientes naturais, de bioeconomia, de modelos de negócios sustentáveis, esse olhar da sustentabilidade, acho que a Natura é um PhD em sustentabilidade, né? Assim, e ter essa área comigo também me fez sentir que a gente era capaz de dar vazão para muitas coisas. Nesse momento, a gente estrutura as causas, mais beleza, menos lixo, Amazônia viva e cada pessoa importa, e organiza o que já era a prática de uma forma mais estratégica e de posicionamento, e trabalha categorias incríveis, né? A perfumaria, skincare, hair care, assim, coisas que são muito interessantes, né? Toda essa área de higiene, limpeza, cuidado, cosméticos, ela, se bem direcionada, é uma indústria muito interessante, né? E assim foi, e lá fiquei 7 anos também muito feliz, até que em um momento a gente começou a entender que o que eu queria não combinava tanto com o que a empresa queria, e aí, né, decidimos que era hora de encerrar essa união, e aí eu tomei a decisão de não procurar nada. Eu já estava com 51 anos de idade e, claro, tinha o privilégio de, economicamente, poder me dar um tempo. é, e aí pensei, eu não quero inercialmente entrar num processo de busca de posições ou nem de resposta, porque eu fiquei muito feliz de ser abordada, assim, né? Quando eu saí e recebi alguns convites muito interessantes, mas eu falei, não, não, meu coração está pedindo um tempo. Eu acho que a gente vai ficando mais velho, a gente vai sabendo o que a gente carrega com a gente em termos de competência, de saber,
e o quanto ainda quer aprender e aplicar esse conhecimento e que passa a ser menos sobre você e mais sobre aquilo que de fato você vai passar para frente, né? E aí eu falei, eu acho que está na hora de eu pensar com calma aonde que eu vou alocar minha energia vital nos próximos anos. Vou me dar um ano sabático, vou fazer, tirar do meu bucket list algumas coisas que eu queria já fazer faz um tempo. Aí fui fazer o caminho de Santiago de Compostela, fui para Exalém, estou matriculada nas minhas aulas de cerâmica, estou com outro tempo para os meus filhos também, e tenho me sentido profundamente criativa, estou engajada em muitas coisas, até mais talvez do que deveria num ano sabático, mas eu permaneci em alguns conselhos, no conselho da Cradle to Cradle, que é uma organização que pensa circularidade no mundo, no conselho da Sinergia, que é uma empresa brasileira de projetos de sustentabilidade, implementação desses projetos. Ainda estou na AGM do Instituto Etos, estou no conselho consultivo do Pacto pela Equidade Racial no Brasil, estou num conselho de uma empresa canadense que ainda não está oficializado, mas que eu já fui para a reunião. Estou trabalhando em alguns projetos pessoais também, e sou sócia da Casa do Saber, né? Há 3 anos eu comprei uma parte da casa e estou ali junto com o Jair e com os outros sócios, pivotando uma mudança de modelo. Então tem sido incrível essa jornada. Eu já tive diferentes leituras do papel do marketing no mundo e na minha vida. É uma disciplina com competências vitais para o mundo que a gente constrói. E a partir desse lugar, eu acho que a gente tem que ter, primeiro, consciência do poder dessa disciplina e usá-la com muita responsabilidade e consciência, né? Eu acho que estamos em 2023 e acho que hoje a gente entende muito melhor que somos interdependentes, né? E que a minha ação afeta o outro e que o efeito cumulativo e agregado das microações de milhões, bilhões de indivíduos tem consequências não intencionais que precisam ser consideradas, né? E eu acho que, para mim, hoje, como usar dessa técnica, e da excelência nessa técnica, para ir conduzindo o nosso mundo para um lugar que é vital, necessário, porque a resultante de muitas das decisões e dos sistemas sociais, econômicos, produtivos, financeiros que a gente desenvolveu, trouxeram muitas coisas boas, mas trouxeram também muitas coisas indesejáveis que a gente vinha ignorando e tirando do balance sheet, né? E não incorporando no impacto real que o nosso modelo produtivo de consumo e de estilo de vida produz para o planeta e para as pessoas, né? E eu acho que é hora da gente arregaçar as manguinhas e mudar, né? E eu acho que o marketing é uma ferramenta poderosíssima nesse sentido, e na minha vida é um dos lugares aonde eu quero dedicar minha energia vital, é de criar essa consciência em cada vez mais pessoas e profissionais dessa área, e nos donos dos negócios, para que a gente faça essa transformação coletiva que a gente precisa, sem demonizar, sem maquiavelizar nada, né? Entendendo que todos co-construímos, talvez inconscientemente, um mundo que a gente agora não quer desse jeito, mas que para mudar é hercúleo o processo, e que a gente tem que estar de mãos dadas e não apontando dedos apenas. Às vezes a gente tem que apontar dedos e olhar e falar, isso não tá bom, mas fazer isso de um lugar amoroso, fazer isso de um lugar de acolhimento, entendendo que somos todos parte desse ecossistema, e que quando eu compro um celular, eu estou tomando muitas decisões que afetam os modelos produtivos e a frequência com que eu compro esse celular também. Então, nos sentirmos parte mesmo e hábeis e competentes para promover essa mudança. Acho que esse
para mim, é o sentido do marketing na minha vida e no mundo que eu gostaria de criar. Eu acho que tem coisas, não é que elas não mudam, mas que elas são muito fundamentais e que tendem a continuar tendo importância, que é entender que somos atores, como seres humanos, né, que manifestam comportamentos a partir de estímulos, né. É isso, a gente é estimulado e responde. E o marketing aprendeu a usar essa essa compreensão desse comportamento humano, colocando os estímulos para gerar o que precisava. O que que tem acontecido? Esses estímulos estão em profusão, como você falou, de uma maneira nunca antes vista, até pela é óbvio que a digitalização do mundo, a internet, as mídias sociais e toda essa potência que foi que, né, que vem ganhando cada vez mais importância, é provavelmente o principal catalisador dessa sensação de excesso, mas também porque a gente, como seres humanos, também nós ainda não aprendemos, eu acho, a lidar totalmente com esses espaços e estímulos. Acho que tem um processo de amadurecimento comportamental, né? E acho que a gente está vendo isso, a gente está vendo isso, as pessoas estão cansando um pouco, né, disso que foi uma hype e uma novidade, assim, a gente já está abrindo mão, já tá, né, a coisa do detox digital, ela é uma realidade, às vezes mais falada do que praticada, mas se ela está no discurso é porque ela já é uma supraconsciência, né, de algo que provavelmente em algum momento vai acontecer. Então, eu acho que o excesso, em algum momento, vai criar mesmo um critério de seletividade cada vez maior. Isso independente da tecnologia que esteja disponível no momento, né? E a tecnologia vai tentar fazer um bypass nessa seletividade, e eu acho que isso é natural, vai acontecer e tal. Mas eu acho que as pessoas vão se tornar mais maduras. Eu vejo os meus filhos, eles são muito mais maduros com relação ao uso da tecnologia, mesmo que ainda não percebam tudo que eles são também manipulados de alguma maneira, mas assim, mas eles têm uma compreensão melhor do que eu tinha, né? E eles têm uma certa adição também para certas coisas, né? Mas ao mesmo tempo eles soltam. É incrível. Eu não sei nem se eu tenho uma posição sobre isso, sobre os adolescentes, assim, crianças para mim é claro que deveria a gente preservar as crianças, mas os adolescentes, principalmente os mais velhos, eu acho que eles têm um savviness, né, que a gente não tem. Então eu acho que essa compreensão do comportamento humano e qual que é a forma e quais vão ser os estímulos que vão cada vez fazer mais sentido para as pessoas será importante. O que que eu acho, assim, que temos que tomar cuidado? Que eu acho que para mim é um dos grandes desafios de hoje. A gente está criando milhões de realidades paralelas, né? Onde as pessoas não compartilham de nada em comum, né? Que criou muito da polarização que a gente viu, mas para a gente ter pactos coletivos, a gente tem que concordar sobre algumas coisas mínimas. E uma das coisas que tem acontecido com essa fragmentação é que a gente não nem convive, a gente não enxerga a realidade que está aqui do meu lado, porque eu não interajo com ela. Então, eu acho que esse vai continuar, isso também vai trazer um desafio para o marketing, para o futuro do marketing, que é como trazer propostas que unem as pessoas, ao invés de só ir na microsegmentação, que é o que a gente está tentando fazer, a oferta perfeita para você, do jeito que você quer, com desconto exato, no momento exato, do seu momento de vida, daquilo que você falou, a Siri ouviu e eu já te mostrei um ad ali em algum lugar, né? Eu acho que essa microsegmentação, que tem muitas vantagens, tem consequências também indesejáveis que a gente tem que pensar, principalmente quando a gente pensa em projetos coletivos, que tem a ver com visão de mundo, né? E compreensão do momento do tempo, que é uma coisa que o marketing, de certa maneira, sempre
de certa forma, construiu, co-construiu, né? O marketing é uma ferramenta de construção cultural fortíssima. E quando deixa de ser, porque você não tem mais comunhão cultural, espaço comum cultural, eu acho que vai trazer um desafio gigante. Então, como equilibrar a micro segmentação com as conversas coletivas? Como interagir e trazer essa pessoa, porque eu não gosto da palavra consumidor mesmo, nunca gostei, essa pessoa para dentro de diálogos, criando conteúdo e pensamento junto com você, não só produtos, pensamento. Como que a gente, nesse processo, também estimula outros valores, que não são 100% baseados no consumo de bens físicos, que trazem consequências deletérias para o planeta que a gente tem. Como que a gente ajuda a educar sobre consumo mais sustentável, estilos de vida mais sustentável? Essas mudanças vão precisar acontecer. E acho que a grande vedete da vez, que é a inteligência artificial, né? Isso, seus impactos para a empregabilidade, para o skilling das pessoas e para a obsolescência humana, eu vejo com bons olhos. Eu tenho um pouco de preocupação e medo, mas, né? É tão extraordinária a potência sugerida disso que a gente fica um pouco receoso. Mas eu acho que as coisas acontecerão. Então, o que a gente precisa é dialogar e interagir e ajudar a direcionar. E como toda tecnologia, ela é e será amoral. O seu uso, bom ou ruim, vai ser fruto da consciência coletiva de muitos. Então, acho que a gente tem que trabalhar na consciência coletiva, porque aí qualquer ferramenta poderá ser melhor utilizada se a gente coletivamente tiver uma consciência melhor dessa responsabilidade, desse lugar ético, né? E aí a tecnologia é um meio que potencializa a, a nossa criatividade humana. E eu acho que, sim, haverá perda de empregos, haverá um monte de coisa, haverá obsolescência de certas coisas, mas ao mesmo tempo acho que serão criadas outras. Qual é o problema? Essa transição tem que ser justa, essa transição tem que ser pensada. Do ponto de vista de política pública, setor empresarial e sociedade civil, a gente teria que construir um pacto de transição, aonde a gente não cria ainda mais desigualdade, ainda mais sofrimento, né? Ainda mais injustiça. E eu acho que é possível, desafiador, mas é possível. Então, eu vejo o marketing como essa ferramenta de compreensão do comportamento humano, de aquisição das novas técnicas que serão, vai ser uma por ano, 30 por ano, e que grupos de pessoas vão aprender e ser excelentes em umas coisas, mas talvez você não precise ser excelente em tudo. Você talvez vai precisar saber onde buscar a resposta que alguém já encontrou para poder aplicar para aquele desafio e e encontrar uma solução para o seu problema, né? Eu sei que eu dei uma resposta hiper conceitual, mas é porque eu acho que o futuro a Deus pertence. E, na verdade, a gente vai construí-lo a partir dos estímulos que a gente vai receber e responder a eles. Então, eu espero que a gente seja capaz de responder habilidosamente para os desafios novos que surgem. E hoje, os que eu citei aqui são alguns dos que a gente mais enxerga, mas provavelmente vai vir uma coisa que a gente nem está enxergando e vai nocautear todo mundo e a gente vai ter que se virar, né? Então, adaptabilidade talvez seja uma das competências mais fundamentais de qualquer pessoa, mas absolutamente de quem é um profissional do marketing, assim como a capacidade de cooperação. Adaptabilidade e cooperação, a gente provavelmente vai dar conta do que vier. Para mim, a Abramark é muito pioneira, né? Eu acho extremamente pioneiro e louvável
que tenha se pensado além do próprio umbigo, para pensar numa associação que está discutindo temas comuns, né? E eu acho que a Abramark é uma associação que escolheu um tema, né? A temática do marketing, a sua aplicação a partir de princípios conceituais e éticos, e que trabalha para a elevação dessa prática, né? E para a melhoria contínua dessa prática, trazendo debates, trazendo conteúdo, homenageando pessoas que são consideradas referências ou que fizeram isso bem em um determinado momento das suas vidas. Então, eu acho extremamente interessante, eu adoro toda e qualquer iniciativa da sociedade civil que se organiza para poder promover coisas coletivas e comuns. Então, só aplausos para a Abramark, e me senti profundamente honrada de ser considerada aí para esse hall da fama, que já tem tanta gente que eu admiro e que junto comigo também vários amigos que eu respeito e admiro profundamente também foram elencados nesse hall da fama. Então, só gratidão mesmo, assim, e respeito pelo trabalho e pelo que faz, pelo ofício no Brasil, que precisa ocupar o seu lugar no mundo, né? Que a gente merece, e inclusive nessa disciplina.